eu vou falar sobre um elemento bem interessante de qualquer história, mas especialmente histórias múltiplas, né? Histórias de várias partes, e que talvez seja um dos elementos chaves desse tipo de narrativa. Quer saber qual é? Então não sai daí, que depois da vinheta tem mais. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vim aqui com mais um vídeo sobre produção de quadrinhos. Mas vamos falar sobre um elemento que vale para qualquer narrativa, apesar de que, adivinha, nos quadrinhos pode ter suas particularidades. Mas antes, se você está chegando no meu canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreve aí que, além desses vídeos sobre produção de quadrinhos e narrativa, eu também analiso filmes, séries, HQs, por aí vai. E também falo sobre diversas curiosidades relacionadas a esse tipo de obra. Voltando ao assunto do vídeo, pelo título vocês perceberam que o tema é gancho, ou, se você quer ser chique, cliffhanger, que é basicamente a mesma coisa. É um conceito bem simples de entender, tá? Não tem nenhum mistério, mas eu achei que seria uma boa ideia comentar sobre o que faz um gancho ser interessante numa história. O gancho ele não vai ser só para histórias seriadas, tá? Você pode criar um gancho no meio da sua história, né? De uma certa maneira, mas quando a gente fala em gancho, normalmente, né, a gente associa a quando uma história é em várias partes e o final de uma das partes ou de todas as partes acaba com um gancho. E é mais ou menos essa pegada que no qual eu vou trabalhar, tá? Quando a gente usa um gancho para terminar um pedaço de uma história que é feita para ser em várias partes, seja em várias edições, seja uma série com vários episódios e assim por diante. Primeiro, eu acho importante falar sobre a função de um gancho, né? Como o próprio nome já diz, o gancho ele serve para segurar algo, né? No caso da narrativa, serve para segurar o leitor ou o espectador no sentido de manter ele interessado para ler o resto da história. Por isso, o gancho é muito comum em histórias que são divididas em múltiplas partes, né, como séries de TV e arcos de histórias em quadrinhos. O gancho existe para que aquela parte específica da sua história não precise terminar parecendo que sua história foi cortada no meio de forma aleatória, e também para deixar claro para o leitor que a história não acaba ali e tem mais para ele ver. Por isso não dá para confundir o gancho com o que a gente chama de final aberto. Nós podemos encerrar uma história, fazer uma história que tem começo, meio e fim e terminar ela com uma sensação de que há mais para saber, ou com uma sensação de que nem tudo ficou resolvido, né? Ou com algumas perguntas em aberto, mas ainda assim isso é um final, porque a história acabou. O gancho ele tem a função de deixar bem claro para o leitor: essa história ela não acaba aqui, tem mais para ler. Quando a gente fala em gancho, é normal a gente pensar no que a gente viu de mais espalhafatoso, né? De mais visualmente interessante, né? Aquela parte da história que terminou de forma explosiva, com alguém caindo para a morte, etc, né? Mas o gancho ele pode vir de várias maneiras, né? Ele pode ser alguma revelação, ele pode ser uma reviravolta, ele pode ser alguma informação nova, ou até mesmo um simples diálogo, né? Existem ótimos ganchos por aí que não tem nada de explosivo, mas fazem muito bem o seu trabalho de manter o leitor interessado. O como que vai ser o seu gancho não é tão importante, porque isso depende do tipo de história que você está contando, né? O mais importante é entender como um gancho pode realmente manter o leitor interessado na história, ou melhor, interessado em continuar seguindo as próximas partes. Spoiler! Nem sempre vai ser pela pirotecnia. Então aí vai 3 critérios que vale ter em mente na hora de criar um bom gancho. Primeiro, um bom gancho ele faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você jogar uma situação inesperada, aleatória na sua história e esperar que o leitor vá com um fluxo só porque é algo inesperado. Isso pode inclusive ter o efeito contrário, né? Se deixar o leitor confuso demais ou tirar o interesse dele da história. Lembra do que eu comentei em outros vídeos e vale para esse caso também. Mesmo que o objetivo do gancho seja deixar o leitor confuso, ele tem que, no mínimo, acreditar que aquilo vai levar para algum lugar. Outra coisa que é importante num gancho é que tem que ser algo que o leitor se
importe. Pode parecer algo estranho dizer isso, né? Como assim algo que o leitor se importe? Mas pensa na função do gancho que eu comentei antes, tá? Ele serve para manter o leitor interessado. Então pode ser a coisa mais explosiva, a reviravolta mais maluca, mas se é algo que não importa pro leitor da história, não vai ter impacto que você pensa que vai ter. Não adianta você passar aquela parte da história inteira trabalhando num personagem para chegar no gancho e do nada aparecer um outro personagem que você nunca viu antes em perigo. E daí? Por que eu deveria me importar com esse personagem que apareceu do nada? O mesmo vale se você for fazer uma reviravolta. O assassino se revela sendo um cara aleatório que nem é citado na história, ou o sorveteiro que apareceu num único quadro para aquela parte. Por que eu deveria me importar? Se você quer que o leitor continue interessado, o gancho tem que ser algo que você já tenha preparado o leitor para se importar. O que nos leva ao terceiro item. O gancho ele tem que ser uma consequência natural da história. Se o gancho é uma revelação inesperada, então que seja um mistério que você enfatizou o suficiente para o leitor entender que é algo importante que em algum momento vai ser revelado. Você pode fazer o personagem citar que nunca conheceu o pai, e isso ser apenas parte do desenvolvimento do personagem. Ou a gente pode descobrir que o pai dele é o vilão. Independente disso, que seja algo que parece uma sequência natural do que o leitor está lendo, que o leitor olhe e se surpreenda, mas entenda aquilo como, ok, isso é uma sequência que eu consigo ver acontecendo. O mesmo vale para um personagem em perigo. Se você mostrou o personagem sendo fodão naquela parte inteira, aí chega no final e subitamente fica em perigo, pode não colar muito com o leitor. Mas se você enfatizar, por exemplo, que existe uma coisa específica que esse personagem fodão nunca fez e esse é seu maior medo não conseguir realizar, o gancho pode ser justamente ele cair nessa situação, se ver obrigado a fazer isso e acabar dando errado. Mas nós só vamos saber as consequências do ter dado errado na próxima parte da história. O fato do gancho ser uma consequência natural da história reúne também os outros dois itens anteriores, né? Pois vai ser um gancho que faz sentido e também um gancho que importa para o leitor. E com esse combo, você vai ter um gancho que segura o interesse dele, né? Deixando ele querendo saber mais sobre o que vai acontecer e aumenta muito as chances dele comprar sua próxima edição, no caso de você estar fazendo uma história em várias partes. Por último, mas não menos importante, quem está vendo esse vídeo porque quer escrever histórias em quadrinhos, tem algumas considerações que vale fazer com relação a ganchos na sua história. Uma delas é se a sua HQ for impressa. Lembra no vídeo sobre suspense e surpresa que eu comentei sobre as páginas de HQ? Se não assistiu, eu vou deixar o QMzinho, porque é um complemento bem interessante desse assunto, tá? Mas o ponto aqui é que se a página final que tem um gancho for a página ímpar, é provável que você veja ela antes da página anterior. Ou seja, se tiver alguma surpresa, o leitor vai se dar um spoiler sem querer. Então uma coisa que você pode fazer, se você tiver como saber aonde a página da sua HQ vai estar na edição final, na edição impressa, é terminar a história com uma página ímpar. Vamos pegar como exemplo a primeira parte de uma história que comece logo depois da capa e não tenha nenhuma página extra no meio, nenhuma propaganda, nenhuma página separada de créditos, etc. Se essa página tiver um número total par, né, de por exemplo 22 páginas, a última página vai ficar atrás da penúltima, então ela só vai ser vista quando o leitor chegar lá. Se tiver um total ímpar, por exemplo, 21 páginas, digamos, então a última página vai ficar junto com a penúltima página quando o leitor abrir. Se você tiver uma ideia de como vão ser publicadas as suas páginas, você pode planejar isso, essa é a parte boa. Se não tiver como saber, na dúvida, faça um número total par, que tem mais chances de acertar nesse caso. Outra coisa que pode dar um spoiler involuntário é a própria página se o seu gancho estiver no último quadro de uma página com vários quadros. Porque quando você chega na página, você vai ter um vislumbre dela como um todo, né? E só depois vai ler quadro a quadro. Então, se o gancho for algo visualmente fácil de perceber, ele vai ser visto logo que o leitor chegar na página. E isso independente se ela for impressa ou digital, né? A não ser que seja algum tipo de leitura, algum tipo de player que você vai ver primeiro quadro a quadro. Mas se é um player, um tablet, uma coisa assim, que você vai ver a página inteira antes de ler quadro a quadro, vai ter esse mesmo problema. É por isso que muitas HQs têm uma última página de gancho como splash page, né? Pegando a página inteira, porque assim o leitor vai ver tudo de uma vez
quando chegar na última página. E aproveitando, se quiser ver alguns usos interessantes para Splash Pages, eu fiz um vídeo só sobre isso. Vou deixar aqui no izinho se quiser assistir. Mas se você quiser criar uma última página com vários quadros e um gancho final, fica tranquilo. Você pode usar essa configuração da mídia quadrinhos, inclusive a seu favor. Você pode, por exemplo, fazer com que o gancho no último quadro seja um momento visual que desperte a curiosidade do leitor e faça ele querer ler desde o primeiro quadro para saber como a coisa chega lá. Nesse caso, o fato do leitor ver toda a página e saber o que vai acontecer no quadro só vai deixar ele com mais vontade de ler a página quadro a quadro. E por hoje era isso. A ideia era mesmo dar apenas algumas dicas bem simples, mas eu acho que são bastante úteis. Você lembra de alguma HQ que tem um gancho que você nunca esqueceu? Comenta aí. Até a próxima. Então aí vai 3...